Bom, galerinha, e aí tá toda a terra que eu pedi. Na verdade, já jogou 2 pás aqui de terra, né? Pra mim poder deixar o quintal um pouco mais nivelado, tá? Não que não ficou, porém eu queria deixar um pouco mais, né? Essa parte do meio dele aqui. E aí eu catei um enxadão mesmo, eu tinha um enxadão, né? E mandei um enxadão aí pra poder deixar um pouco mais organizado. E assim fica mais fácil, né? E eu tô pensando de futuramente gramar aqui, né? Mas eu acredito que como eu vou fazer outras construções aqui no fundo, não vai ficar tudo gramado, vai ser só uma parte, mas deixar ele mais nivelado, né? E aí que vem aquele trabalhão, né? Que você vai correr, pegar toda essa terra aí e poder espalhar ela no todo o terreno. Aqui no fundo é mais ou menos 13 metros por 10, né? 13 por 10. Então aí dá uma metragem bem grande aqui ainda de fundo de quintal, né? Então dá até para construir outra casa. E aí vocês veem aí, eu trabalhando. Todo dia eu chegava do serviço, eu fazia. Acho que eu demorei 2 dias. Acho que foi 3 dias, na verdade, para espalhar tudo, né? Eu ainda deixei um restinho. Depois, no final, vocês vão ver. Eu deixei um pouquinho de terra ali, porque eu espero ela chover, né? Depois, para poder a terra dar uma assentada, tá? Para depois você ver se tá bom ou não. Como o meu terreno ele é um pouco mais alto que o do fundo, né? Então eu não posso ficar socando muito aqui, nem colocar um aparelho aqui para poder socar a terra, que é perigoso estourar o muro, né? O muro de arrimo. Então você tem que ir fazendo tudo aos poucos, com bastante cuidado mesmo, para não fazer o muro lá estourar. Mas enfim, a terra que eu estou jogando aqui é coisa básica, né? Só mesmo para poder nivelar o terreno, que eu lembro que chove, faz uma poça bem aqui no meio. E aí eu falei, não, para evitar esse tipo de situação, eu vou pedir 2 pás de terra, né? E aí eu pego, depois eu vou espalhando ela aqui durante a semana, né? 2, 3 dias, enfim, eu demorei uns 3 dias para separar, para poder espalhar, quer dizer, ela. Mas ficou muito bom, sabe? O que eu tava pensando ficou melhor ainda, na verdade, né? Então eu catei um enxadãozinho ali, ó. E como a terra tava bem macia ainda, como ela foi tirada, foi jogada aqui um pouco mais cedo, né? Eu cheguei do serviço e já corri lá pro fundo para poder espalhar ela bastante mesmo, né? Deixar já mais organizado. Porque depois que vem a chuva, às vezes ela começa a assentar, então fica mais difícil de você poder tirar ali. E aí eles jogaram só terra mesmo, pura. Então ficou bastante, ficou bom, né? Porque não veio cisco, não veio essas coisas erradas assim. E aí eu fui fazendo com o enxadão mesmo, tá? Eu tenho carriola ali depois também, eu peguei uma carriola de um vizinho emprestado. Mas enfim, é bem tranquilão. Como o terreno é pequeno, você vai no enxadão mesmo, vai jogando terra, né? Eu precisava só de espalhar ela, o máximo que eu conseguisse ali, para depois eu ver se ela vai ficar no nível bom, tá? Aí eu só ia escorrendo com o enxadão mesmo, não fiquei socando muito terra nada não, porque não adianta. Você deixa ela com o tempo ali. Como eu não vou construir, né? Claro, aí se você vai fazer isso aqui, né? Colocar terra para você deixar mais nivelado o terreno e construir já meio que imediato, aí às vezes é bom você socar um pouco dela, né? Tomar um pouco de cuidado, porque se você jogar o concreto e a terra não tiver socada bem, pois ele pode ceder, né? Dentro aí da tua casa, enfim, que você vai construir. Agora aqui era bem tranquilão, então eu só fui espalhando ela ali mesmo com o enxadão, né? Onde eu tava vendo que realmente eu precisava tá jogando terra, deixando ali bastante terra mesmo. Eu pedi 2 pás, no começo eu comecei a mexer, eu falei, eu acho que vai ser muito. Mas não, gente. Depois sobra um restinho, mas que eu deixei, caso eu precise passar em algum outro lugar que eu ver que vai dar um desnível, aí eu pego.
Mas enfim, aí depois também se eu precisar um pouco mais, sei lá, uma carriola e meia, eu vou lá no terreno de fora mesmo, e aí eu consigo pegar, porque é bem pouco, né? A patrola veio aqui e jogou, né? A pá veio aqui e jogou bastante terra, um volume bom. Aí depois até cacei essa caçamba minha, eu catei, né? Essa caçamba minha que eu uso ela para fazer umas massas, né? Tava até mexendo umas obras ali para frente. Então, aí vou organizando, né? Vai fazendo aos poucos, tá, galera? Se você tiver esse tipo de ideia assim na tua casa, você vai fazendo aos poucos. Você vai modelando, vai espalhando a terra ali. Depois você pega um enxadão, dá mais uma passada assim no chão para poder a terra ficar mais retinha. Mas nem precisa ficar muito socando, porque depois vai vir chuva, enfim. Nesses dias aqui eu tava fazendo, eu gravei esse vídeo até um tempinho e agora que eu tô editando ele. Então, tava caindo chuva, né, esses tempos aqui. Então, tava bastante bom, porque eu já tinha certeza que ia vir chuva depois e essa terra já ia começar a assentar um pouco, tá? Pra não ficar aquela terra fofa, né? E claro, aí depois grama, essas coisas, eu ainda vou plantar um pouco pra frente, né? Pra não, também, você não deixar o terreno no nível e já jogar uma plantação em cima, aí vai ficar muito ruim, tá? Aí você pode ver, eu espalhei, depois eu já peguei uma carriola também, que aí já ficou um pouco mais distante onde eu ia jogar terra. Então eu fui fazendo uns montes, um próximo do outro. E depois você só vai com o enxadão e vai espalhando, ou a enxada, né? Você só vai espalhando depois. Fica bem tranquilão mesmo para você fazer, tá? E assim, acho que eu fiquei o quê? Depois que eu chegava do serviço, acho que eu fazia mais ou menos cerca de uma hora e meia, 2 horas de serviço. Depois eu parava também, tá? Não ia até muito tardão, não. Então o serviço vai ficar aí, né? Não adianta você ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, você vai se cansar só. Então eu chegava do serviço por volta de umas 5h30, pegava na enxada ali até quase 7 horas da noite. Aí depois eu cuidar das minhas coisas, né? Cuidar, tomar banho, fazer alguma comida, deixar alguma coisa pronta para outro dia. Mas é bem legal, tá, galera? A gente ter essa conquista da casa. Então, assim, depois você vai se organizando em tudo, tá? Vai deixando as coisas mais organizadas, vai melhorando aí, enfim. Você tem que começar do começo, né? Eu pretendo fazer algumas outras coisas aqui, uns projetos aqui no fundo, e aí vou ver o máximo que eu posso aí trazer para vocês também aqui no canal, tá? Vocês vão acompanhando. E também vou fazer mais vídeos aí de drone também, que eu preciso voltar, né, a fazer. Eu tinha dado uma parada, porque a gente acaba que fica com tantos planos, né, e mexendo, claro, com a questão aí da casa, né, o desenvolvimento. E aí eu dei uma pausa, né? Também meu drone, depois eu fui ver, também não tá muito legal. Então aí eu acabei dando uma pausa boa, né? Pra mim poder organizar a casa, ver jardim. Tem também a parte de armários que eu ainda tá fazendo, tá terminando, na verdade, né? Pra poder instalar. Então, assim, tem um monte de coisa que você fica preocupando e acaba que você enrola em tudo e você não consegue ver outras coisas, né? Que no caso aí os vídeos que eu tava fazendo, que também não é uma coisa que ocupa muito tempo, né? No caso meu. Porém, eu acabei suspendendo um pouco, né? Falei, não, vou focar um pouco aqui na casa, que a gente também acaba eu comprando alguns móveis, aí eu vou fazer a instalação. Então, assim, algumas coisas eu trouxe aqui para outras não. Mas é questão de dedicação, né? Você acaba, talvez, deixando uma coisa de lado para você se dedicar a outra, mas não que você parou com aquilo, né? Aqui já era um pouco mais tarde, ó. Acho que já era aqui já no segundo dia, enfim. Eu estava mexendo. Então, assim, você pode ver que eu tinha colocado um pouco de terra, depois joguei um pouco de novo hoje, dei mais uma boa espalhada ali, para deixá-la bem uniforme, tá? E depois, claro, vem a chuva, vem o sol, aí ela vai se assentando aos poucos, tá? Se você não tiver pressa, claro, igual eu falei, então você vai deixando ela se assentar aos poucos ali. Com a chuva mesmo, ela já vai tomando forma, né? E vai ficando a terra ali como se fosse concretada, né? Vamos dizer a palavra assim, que ela vai ficando uniforme, porque senão ela não fica fofa, né? Lá no fundo, lá já estava resolvida a questão, a terra já está toda nivelada, então a baixadinha, né, que eu achei que ficou aqui meio fora do nível foi aqui no meio do terreno, né? Do fundo pro final da casa, no meio dele mais ou menos ali, eu achei que ele ficou um pouquinho baixo. Às vezes chove, fazia uma pocinha ali. E tinha bastante capim também aqui, né? Sujeira, carrapicho, essas coisas. Então eu capinei todo o quintal, apesar de que eu não deixei ele sujar muito. Aí juntei tudo num saco de lixo, levei, joguei fora. Então, assim, foi muito bom. Até levei um pouco de terra lá pra frente e acabei nem filmando lá, mas era só pra me colocar no jardim de lá. E aí eu acabei levando pra lá essa terra também pra poder fazer o nível lá, né, galera? Mas assim, é dedicação, tá?
Isso aqui já era o terceiro dia, tá, que eu tava mexendo. Chegava só, tirava ali a calça, né, essas coisas, punha a bermuda só mesmo e ia mexer. Enfim, chegava o serviço já ia partir para isso. Né? Que aí você vai organizando, vai deixando tudo do jeito que você quer. E aí você pode ver que a terra já tá um pouquinho, tá? Foi 3 dias aí de muito serviço, né? E chegar e não parar não. É fazer mesmo o negócio acontecer, tá? E você consegue, tá? Tem alguns planos aí para construção aqui no fundo. E aí eu fui, ó, deixando tudo retinho. Aí depois a chuva veio, então ficou muito bom porque o terreno realmente ficou nivelado agora, né? E assim, você não precisa nem gastar muito. Eu preciso gastar muito para... Não, só se você tiver com muita pressa, igual eu falei, aí claro, você vai gastar bastante, porque você vai ter que, às vezes, pôr um maquinário, pôr alguém para fazer também, né? Então aí vai o dinheiro. Mas se você não tiver pressa, você mesmo consegue fazer. Com paciência, calma, algumas ferramentas, igual uma pá, uma carriola, um enxadão, enfim, para você só poder pegar essa terra e poder baldear ela, né? Separar ela, levar ela ali onde você acha que tem que ir jogando terra, né? Para poder deixar ela mais nivelada. Mas assim, com paciência, tá, galera? Não precisa se desesperar, não, que vocês conseguem fazer também. É só ter cuidado. Olha, aí eu fui jogando, ó, tá vendo uns montinhos de terra. E depois aí você só... Ali eu já tinha jogado já, né? Os outros dias eu tinha jogado, mas eu ainda achei que ainda ficou um pouco fora do nível, né? E eu ainda tinha bastante terra ali, então vamos colocar mais terra lá. E depois só a gente pegar e espalhar ela de novo, né? Então eu jogava uns montinhos ali um pouco próximos um do outro, para ficar mais fácil, né? De eu poder depois espalhar. E é bem tranquilo, tá? Não precisa de pressa, não precisa de coisa errada. Às vezes não precisa nem chamar ninguém também, você consegue fazer sozinho. Tendo esse tipo de ferramenta aí, você já consegue fazer. Eu comprei esse enxadão, comprei um enxadão, né? Não é essa pá que eu tô agora não, mas é um enxadão que tá escorado lá. Eu comprei um enxadão no Mercado Livre. Eu acho que comprei também uma macieira, comprei uma colher de pedreiro, enfim. É uma tesoura, acho que eu de jardim também eu comprei. Então assim, enfim, você vai comprando as coisas que você vai necessitar. E assim, são coisas que eu comprei que eu sei que eu vou usar. Você entendeu? Pode ser que algum tempo lá na frente eu nem vou usar mais, porque não vou ter mais nada para ter que ficar complementando aqui. Mas se caso eu precisar mexer com a massa, alguma coisa, né? O cimento, você vai lá, compra uma areia, uma terra, enfim. Você pega, você mesmo faz, né? Não ficar dependendo ali de precisar de uma outra mão de obra. Né? Mas claro, se for uma coisa mais difícil, né? Uma coisa mais minuciosa aí, então aí você contrata realmente um profissional para fazer, até mesmo para a coisa ficar com qualidade, né? Não, senão aí você pode ser que você vai gastar dinheiro à toa e aí dobrado, né? Porque aí você vai ter que pagar para desmanchar aquilo que você fez errado, né? Então, muita atenção nisso, né? Então, deixei bem nivelado, aí você vai com um enxadão ali, você já espalha. Às vezes eu dou até uma socadinha ali com ele, mas nada para dizer assim que, nossa, tem que ficar, não. Claro, você vai espalhar a terra de uma forma que ela fique uniforme ali, bem, um pouco reta, né? Pelo menos o mais reto que você conseguir, só para ela poder ter um nível ali, né? A parte onde você viu que tinha alguns buracos, né? Que a terra, às vezes, ela saiu ali, ou às vezes ia cair a chuva ali, dependendo de alguma coisa que tinha, então fez buraco. Então, tudo isso eu fui tampando, tá, galera? Então, ficou bastante, bem legal, né? Gostei bastante do jeito que o terreno que eu deixei. E até deu uma sumida aí no vídeo, né? Então, aí, ó, tá vendo? Desse lado aqui também ficava um pouco baixo, né? O terreno. Eu vi aqui tinha como se fosse uma poça. Então, também já fui ali, levei bastante terra para esse lugar, para poder deixar ela bem espalhada ali, e é isso aí. Galera, vocês ficam todos com Deus, vou mostrar para vocês aí o final como ficou, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't